Então, pessoal, boa tarde. Vamos para a nossa aula de computação gráfica. Material 01 já está postado lá para vocês. É um material que eu consegui junto ao professor Eros Comunello. Ele está hoje trabalhando numa empresa no Canadá, logo ali, né? E nós vamos falar sobre o que é computação gráfica. Então vamos dividir ela em duas partes. Primeiro, o que é computação? Né? Computação é o quê? A forma de compreensão de dados de computador que são interpretados por algoritmos. Bem legal. Ou seja, tudo tu vai ter que fazer um algoritmo para que a coisa funcione. E gráfico já é forma de expressão visual. É aquilo que você enxerga. Muito bem. Primeira coisa que apareceu foi o Whirlwind, do MIT da Marinha. E que bicho que era esse cara? Esse cara era um simulador para treinamento de pilotos. Vocês viram que agora tanto os Estados Unidos quanto a China estão com possibilidade de aterrissar ou decolar 4 aviões simultâneos nos porta-aviões? Oh, deixa eu trocar aqui a informação rapidinho para vocês. Ó, aterrissar 4 aviões no porta-aviões. Ó. China está construindo seu 4º porta-aviões, tá? E agora eles têm com a sistemática, poder naval aqui, né? Essa é de março do ano passado. Tá vendo? Olha quantas pistas nós temos ali. 3 pistas. E agora eles vão fazer um com 4. Já anunciaram. Os Estados Unidos já tem um com 4. Tá? E aí o que acontece no final da pista aqui? O avião já desce e já sobe outro para o lugar. Tá? Essa é a grande sacada. Quem gosta de assistir aí o filme que colocou os porta-aviões e os aviões em evidência foi o quê? As Indomáveis. E daí fizeram a continuação com o Maverick, né? Na qual foi usado muita computação gráfica, tanto mostrando as simulações quanto isso aqui. Então, se tu pegar aqui, ó, Whirlwind, 1944. Simulador de voo universal. Olha só que lindo isso aqui. Deixa eu ver se a gente consegue uma foto dessa criança, né? Também. Por quê que ele foi necessário fazer o simulador? Ó, tá aqui os caras trabalhando no Whirlwind, né? E como que ele foi importante? Vou voltar aqui no porta-aviões. Tu imagina tu mandar o cara aterrissar o avião contra o porta-aviões e o cara errar, tá?
o risco era muito grande do cara morrer, destruir o avião e derrubar o navio, né? Que tu imagina, o cara tá vindo aqui, aí ele baixa mais um pouco e pau, acerta o casco do navio. E não podia ser como os japoneses. Por que os japoneses conseguiram ganhar dos americanos lá no Pearl Harbor? Simples, porque todos os aviões estavam com os aviadores com as janelas sem paraquedas e a janela para pular fora do avião foi rebitada que o cara não conseguia sair dentro do avião. Ou seja, qual era a ordem dele? Ele ganhou lá a bênção lá do imperador, o cara ia para não sei que lado. Ele ia gastar toda a munição dele e por último era para ele atacar com o avião e destruir um alvo grande que pudesse. Agora que ele deu a mensagem já caiu fora. Eu adoro isso. Bom, mas a gravação continuou, isso é bom, importante. Isso é só uma pequena queda de energia aqui, pessoal. Bom, pessoal do Meeting, tá me ouvindo ainda? E aí, pessoal, foi só uma pequena queda, já voltamos. Conseguiram entender o que é o whirlwind? Que seria traduzido como redemoinho, ou então o, aquele negócio que arranca tudo lá nos Estados Unidos, lá o tornado. Tá? Por quê? Porque um dos maiores problemas que eles tinham na aviação em alto mar era o vento. Bom, no mercado da medicina, olha só que legal, pessoal. Tu pega a imagem médica, reconstrói ela. Agora tu consegue imprimir ela em 3D, tá? Então, por exemplo, essa pessoa aqui, ela tinha um tumor, tinha que tirar um pedaço do osso do crânio. Aí tu pega, imprime em 3D a parte que é para encaixar certinho num material que eu nunca lembro o nome, mas ele é um material que ele consegue se comprimir, se for o caso, estiver abaixo de 30 graus, e acima de 30 graus ele volta ao tamanho normal, tá? Ó, prótese aqui para colocar, tá vendo aqui? Aquela prótese de quadril. Antes era complicado, porque o médico levava 2, 3 próteses para ver qual que se encaixava melhor no paciente. Aí às vezes tá, mas o osso aqui que eu ia cortar, porque ele corta o osso aqui assim, ó, e corta o osso aqui para tentar encaixar. Agora não, agora ele já faz um plano de corte bem perfeitinho e a prótese ela é feita no tamanho, sob medida para a pessoa. Isso tudo em negócio 3D, professor? Aham, reconstrução 3D. Top. Ah, sim. Se quem foi lá em Florianópolis ouviu falar, ela se chama nanoendolumial. Então, por exemplo, meu pai, eu sei que veio, porque eu vi a caixinha. Ele precisou colocar um X-Tend na veia aorta abdominal dele. Daí semana passada, claro que deu tudo errado. Porque
A operação foi um sucesso, botou tudo certo, mas ele tem problema de coagulação. Quando ele estava na recuperação, estourou a veia, começou a vazar, teve que voltar para o centro cirúrgico, nova anestesia para corrigir. E aí agora tá tudo certo, voltou para casa, mas deu um pequeno susto. Mas se tu pegar aqui, ó, a empresa que o nosso amigo Viana falou, é essa aqui, ó, Nanoendolumial, endolumial, aqui, tá? E essas coisinhas aqui que eles fazem, estão vendo? Isso aqui são modelos, claro que isso aqui são maiores, né, do que o normal, onde você consegue fazer a endoprótese, tá vendo? Ó? É como se fosse uma emenda de um cano, literalmente. Só que ela é feita, ó, ela é feita com esse material aqui, que ele é um material que não tem rejeição no corpo. E detalhe, as células se grudam nele. É o mesmo material usado para fazer a reconstrução de ossos. Que daí as células em volta se grudam nele e ele incorpora. No caso do meu pai, a veia estava fazendo exatamente isso aqui, ó. Ela começa a dilatar. Sabe quando tu enche um balão e ele chega num ponto que começa a ter uns pontos que ficam mais fininhos e ele começa a deformar o balão para aquele lado lá, pronto para explodir? É isso que estava acontecendo com as veias do meu pai. Claro, 81 anos de idade, está dentro do esperado, né? Graças a Deus tem esse tratamento. E a reconstrução é toda em 3D. Começou lá dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, lá na UFSC, com o meu professor, que é o Aldo von Wangenheim. Se alguém tiver empolgado em fazer um mestrado depois, vocês estão aí na 7ª fase, é só pedir referência que eu mando para lá. Depois, na pior das hipóteses, ele manda você estudar nos Estados Unidos ou na Alemanha. Coisinha básica. Tá? Então, estão vendo o que dá para fazer com essa coisinha aqui? Ó, aqui dá para ver um detalhe melhor, ó. Então ele tem toda essa estrutura de arame e como se fosse um plástico em volta. Só que ele é todo furadinho, justamente para o tecido da veia, no caso do meu pai, grudar de volta. Como o médico explicou que é um tipo de coisa, e meu pai é da área de construção civil, ele disse, ó, eu quero uma emenda aí da Tigre, né? Não me vem com essas marcas aí que eu não conheço. Para brincar um pouco. Bom, então viram que dá para ser feito aqui, de um modo geral. Então, ó, o encaixe daqui, ó, tá vendo? Esse aqui é essa parte aqui, só que virada, tá? Tá vendo? Ó, esse osso aqui é o grandão aqui, do que nós chamamos de bacia, né? E aqui é a cabeça do fêmur. Sensoriamento remoto, ó. Aí eu faço a análise. Essa região aqui que está mais azul, normalmente o azul a gente atribui para água. Tá? E o verde tu tens cobertura vegetal. Então, por exemplo, eu fiz um trabalho bem legal usando o Idrisis, que é um software do Rio Grande do Sul, assessoramento remoto, pega as imagens de satélite e vai. Aí eu peguei os alunos da ecologia e nós começamos a fazer. Então, começamos em janeiro, mostrava toda a área verde, aqui com análise de sensoriamento remoto, de um modo geral, aqui na nossa região do Alto Vale. Joia. Fevereiro já não estava tão verde. De repente, ficou uma área cinza enorme. Daí, a partir de março, abril, maio, junho, julho. E de repente, quando chegou no mês de agosto, parecia que tinha dado uma enchente gigante. Porque tu tinha um mar azul aqui no Alto Vale. E aí os alunos, tá, professor, o que aconteceu? Eu disse, vocês têm que entender que tipo de cultura nós temos como a maior cultura em área plantada aqui no Alto Vale.
principalmente na região que começa de Lontras até Salete, Taió, Mirim Doce ali, para lá. Trombudo Central, Agrolândia, Braço. O que vocês acham que tem bastante? Arroz, exatamente. E daí o que aconteceu? Com uma lâmina de quase 15 centímetros d'água, a imagem satélite diz que ali tem água. Entenderam? O uso aqui, ó, dessas câmeras infravermelho, que tu vê muito nos filmes de ação, o soldado, ou então a polícia lá, a SWAT usa muito isso aqui, para entrar no escuro, né? E fazer a visão noturna, também é uma forma. Porque ele não está vendo o quê? O que realmente está ali. Ele faz um quê? Uma representação, não é a cor indefinitiva, etc e tal. Ó, mercado da arquitetura. Tu vê lá, que lindo o prédio que vai ser, tanto verde. Querem um exemplo? Sai por essa rua aqui, passa na frente do Jardins de Monet, para ver que lindo que é o projeto do prédio, quanto verde tem em volta. Aí tu olha na parte, mas tá cheio de casa aqui, não vai ter tanto verde assim. Claro, a simulação aceita tudo, meus queridos. É, claro que ele está projetado, por que é Jardim de Monet? Porque ele projetou por sobre a garagem, a área de festa ali, vai dar no terceiro andar mais ou menos, plantar verdes e vão, nas sacadas, eles também vão incentivar o uso de vegetação. Quem foi que eu estou falando para vocês, dá para ver esse aqui, ó. Depois da Nana do Bial, Cia Primavera. Aqui está o Cia Primavera. Não, Primavera Garden. Professor, eu mandei ele no chat. Eu poderia trocar de tema para ir pro grupo do Lucas Pereira? Pode. Vou colocar. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Na fachada oeste, eles estão usando muito vegetação. Tu reduz até 40% do uso do ar-condicionado. Que daí, em vez de o sol pegar e bater direto no vidro ou bater direto no concreto que aquece, você coloca naquela face, você coloca verde. Ele faz a fotossíntese, absorve o calor, não é só estético não, ele tem função econômica mesmo. Essa pegada, ó, aqui dá para ver bem direitinho, ó. Esse daí é de um prédio específico ou é aquela parte lá da CAT? É do lado da CAT, esse aqui. Ah, então. É porque eu pensei que apareceu a CAT ali, eu pensei que A ou era CAT da está CAT. aqui, é desse lado aqui. Que lá, quando você vai no pátio lá e tem aquele lago lá, dá pra ver isso daí, né? Isso aí. Daí tu bota na face oeste. No caso, o oeste está mais ou menos aqui, então ela pega duas faces, a da frente e a olhando para o prédio a lateral direita, que é onde o sol bate à tarde no verão, resumidamente falando. A gente já foi na CAT pela faculdade. Eu já levei turmas lá, não sei se vocês, mas eu já levei. Até estou organizando para levar uma próxima turma. Então, pessoal, tu tens tudo, tu tens as pessoas, tu tens a representação da casa, de móveis, né? Quem faz essa representação de móveis? Obviamente que quem produz os móveis faz a sua representação de móveis e disponibiliza gratuitamente. Para quê? Para que os arquitetos coloquem os móveis dele. Depois a pessoa, eu quero esse móvel mesmo. Tá? Por quê? Porque ele tem que fazer uma reconstrução 3D completa. Ó. Olha só que lindas animações aqui. Nosso querido Pokémon, né? Ou então, os nossos queridos Avatar. Foi vendido outro dia, né? Pokémon Go aí.
Isso, ó. Tá vendo aqui essa aqui é a mesma atriz que fez a Gamora. No... Ela fez isso aqui. Ah, meu Deus, fugiu o nome dela. Guardiões da Galáxia. Hã? Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia, mas eu esqueci o nome da atriz. Ela tá fazendo aquele. O outro filme ali, ó, ela tá É fazendo. a Zoe Saldanha. Zoe Saldanha, isso aí, ela tá fazendo a série que tem a Nicole Kidman como chefe, ela é a que vai a campo lá, esqueci o nome. Cara, boa pra caramba a série. Atira em todo mundo, é claro. Ah, bota ali a Zoe Saldanha, Nicole Kidman e Zoe Saldanha, série. Vai aparecer já. É um nome curtinho lá. É True Detective. Não? Né? Acho que é verdadeiro. É True Detective. Acho que é isso. É de investigação, né? Criminal. Não, é antiterrorismo. Achou ali? Vou pegar aqui. Zoe Saldanha. É com Z. Ah, Zoe Saldanha. Lioness. Tá aqui, ó. Também tá cheio de efeitos especiais. Sabe aquela série que ela mostra o projétil indo lá até a bala e pá, pegando o cara? Sabe que isso é tudo feito por computação gráfica, né? Cara, muito bom. Ah, o chefão geral é o cara de estado é o Morgan Freeman, né? Então, Você assistiu Cultura? hã? Você assistiu Cultura? Não, ainda não. Tem bastante efeitos de câmera, assim. Que bom, deixa eu só dar uma olhada se não chegou ninguém que eu tenha que dar o aceite, né? Deixa eu ver se tem mais pessoas aqui. Aí. Igor, fala, Igor. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo bem? Então, agora que eu não sabia que estava tendo aula EAD, essa matéria tá uma mistura de uma aula física com EAD, é isso? É, eu tô aqui na sala física. Quando tu puder, venha. Só que eu tô Sim. gravando para os demais colegas poderem participar, como você. Uhum. Não, Começa já a perfeito, pensar no perfeito. tema lá para ti. Eu vou continuar a aula aqui, tá? É, não, era bem isso que eu queria falar. Eu já peguei um tema lá. É para colocar em comentário Manda no WhatsApp do particular daí, grupo lá. no Whats? É, eu mandei no avisos o link para entrar no grupo do WhatsApp. Daí você me Ah, tá, escreve lá, ok. depois eu passo a limpo aqui. Beleza? Beleza, muito obrigado. Tá. Qual é a função desses pontinhos aqui? Os pontinhos são âncora para que, como ela fizer aqui no rosto dela, essa parte aqui também se dobra igual, porque não é direto. Não dá para fazer, porque o bicho ali é diferente dela, tá vendo? Então, para pegar as expressões em volta da bochecha aqui, tá vendo? Dos lábios, para que o avatar, o filme chama Avatar, mas os bichinhos aqui que andam em qualquer coisa, como se tu pensar no metaverso, é um avatar. Não é a pessoa real. Tá? Ó, mercado de petrolífera. Eu normalmente não coloco essa porque é difícil tu conseguir material, tá? É o tipo da coisa. Sabe que existe, só que as empresas petrolíferas não divulgam imagem nenhuma. É uma imagenzinha só, mas não diz nada como é que é. Cada um tem a sua maneira de fazer prospecção. Essa que você comentou de captação dos movimentos para fazer animação, o, o Red Dead Redemption 2, ele teve tipo cerca de metade do tempo do desenvolvimento do jogo, cerca de uns 4 5 anos.
Foi só para isso. Só de captação dos movimentos, para ficar o mais Isso. próximo assim, e não engessado possível. Bom, voltando para cá. Lá em 44, eles criaram a ideia do simulador. Tu via na tela e conforme tu via as coisas, tu começava a reagir como piloto. Ah, o vento está em tanto, tal. Tu via mais ou menos o painel dos aviões na telinha e tu tinha que, com o simulador, baseado naquilo, eu tenho que levantar tantos graus no nariz do avião, certo? Eu tenho que entrar mais de lado, ou seja, quando está no meio de uma tempestade, o avião aterrissando no solo mesmo. Tá? O avião entra de lado, cara. Quando ele bate, porque aí o vento corrige, ele pega certinho, porque se tu levar certinho, o vento bate de lado, ele vai pular, sai fora da pista. Tá? Beleza? Não tinha a palavra computação gráfica. Eles iam inventar a área antes de inventar as coisas, né? Aí tudo que foi feito na área militar envolvia o quê? O custo forte de computação e hardware, incompreensão dos processos associados à geração da imagem e, obviamente, a complexidade inerente ao software. Pensa bem, na década de 60, gente, a gente tinha o quê de linguagem? Vocês que já fizeram paradigmas. Fortran, COBOL, Pascal. Daí tu tinha ainda o Prolog e tal, tudo dessa época. Ou seja, na prática tu programava na unha. E assembly é puro. Né? Então, na década de 60, começaram a ter os pioneiros. E aí começaram a fazer o quê? Agora a gente vai fazer, dentro da computação, um encontro só de pessoas que fizeram alguma coisa na área de computação gráfica. Tá? Então, os pioneiros foram o Sutherland e o Ray Smith. Inovadores foram o Blind, Whitehead e o Cartner. E daí, adaptadores, ou seja, aqueles que já começaram a pegar as coisas e adaptar para o mercado. Ó, já não é mais pessoas, são o quê? Empresas. A Magui, a Ables e Associados e a Lucasfilmes. Lucasfilmes é responsável pelo quê? Star Wars. Que botou muita maquiagem, mas muita computação gráfica na história para funcionar. Tanto é que a empresa que pertencia a Lucasfilmes, que fazia o quê? Animações, ele vendeu para quem? Para o tio Steve Jobs. O tio Steve Jobs pegou os computadores dele, porque uma das coisas mais caras que tinha para fazer animação eram os computadores. O Steve Jobs tinha os computadores. E ele tinha que testar os computadores, tinha mais essa. Ele fabricava os computadores e antes ele testava. Vou fazer. E aí fizeram o quê? Baseado, uns juram que é sobre a própria história da vida do Steve Jobs. Que ele é o Andy da coisa. Que largou os brinquedos, aquela história toda. Fez mudança, etc e tal. Bom, e nós temos aí vários seguidores, que é o SGI, a própria porque Pixar. Está aqui. A Disney, a Sony e a Nvidia. Mas tudo começa onde? Já ouviram falar os números de Euclides? Funções euclidianas? Não. 300 a 200 a.C. 250. Formulação inicial da geometria. Alguém aqui já assistiu o filme Estrelas Além do Tempo? São as 3 negras que trabalhavam na NASA. Lembra daquela uma que era boa de matemática? Quando eles estavam com um problema, como é que nós vamos fazer o quê? A reentrada na atmosfera? Por quê? Qual era o problema? Se tu pegasse aquela cápsula onde estavam os astronautas, que ela tinha um foguetinho assim para acertar o nível que ela deveria entrar. Se ela pegasse muito de leve em cima da atmosfera, nossa, que ia acontecer a mesma coisa quando tu pega um caco de telha
e joga uma pedra daquela chata e joga por cima d'água. Ela faz o quê? Ela bate e reflete e vai embora. E não tinha problema que não tinha foguete para fazer voltar. Se ele batesse na atmosfera e ele refletisse a cápsula para fora, os caras estavam mortos e iam embora. Por que os russos foram lá e botaram o cara em órbita? Botaram o cara em órbita, mas ele estava dentro da atmosfera. O Yuri Gagarin ficou rodando em volta da Terra até entrar de volta. Ele não saiu da atmosfera. Ele foi lá no que nós chamamos de gravidade quase zero, que por acaso é a ideia da empresa do Paul Allen, de fazer voos que simula a gravidade zero. Ou seja, tu vai decolar com o avião, vai atingir a altitude onde tu vai ficar flutuando dentro do avião, certo? Vai fazer uma volta sobre os Estados Unidos, ali onde ele vai, lá no Texas, Houston, onde ele vai decolar. Vai lá, vai passar perto do Estreito de Bering, Alasca, os Escambau ali, no Círculo Polar Ártico, vai voltar em volta do Canadá e volta para ali. Estão esperando só a autorização, a previsão acho que é 2028. Mas o primeiro ano de passagem já está todo vendido. O pessoal já não pagou tudo, mas já deu metade do valor do ingresso. Assim como a própria NASA e os russos, para a estação espacial, estão vendendo para bilionários passagem. Ah, tu quer ir lá? Beleza, financia aqui para nós que nós te levamos. Eu acho que vai ser, tipo, isso aqui parece a mesma história do negócio do submarino. Isso aí. De gente financiando essas coisas, viagens exóticas. Sim. O cara tem dinheiro, tá coisa, ó. Você acha que vai ser mais seguro? Sim. Esse ali que tu não vai sair da atmosfera terrestre, tu vai ficar lá em cima, lá na última camada. Tem perigo? Tem perigo como qualquer voo. De ter uma descarga elétrica, de ter um asteroide, uma pilota de um asteroidezinho pequeno, daquele que tu nem detecta, que está vindo em alta velocidade, entra na Terra e queimaria até chegar no solo, mas lá em cima, se ele te atingir, ele vai te fazer um rombo no avião. Que eles chamam de detritos, né? Bom, mas o que tem a ver o Euclides? Lembra que aquela negra que calculava as coisas da mão lá? Ela disse, eu tenho que achar uma geometria que não foi inventada. Daí ela começou a pensar. E se eu usasse uma geometria que foi inventada há muito tempo e ninguém mais usa na sua essência? Ela foi lá e pegou um livro sobre a álgebra geométrica euclidiana, ALGA. E daí ela pegou e fez as formulações, lembra? Ela fez no quadro lá, tal. Depois o Kevin Costner, como chefe dela, chegou. Ah, pô, que legal, tal. Daí é o seguinte, vocês lembram que a concorrente das outras mulheres que calculavam tudo na mão era o IBM 7090? Qual era o problema do IBM 7090? Ele não tinha casas decimais com precisão correta. Aí, durante o voo, estava tudo calculado aqui na Terra, deu uma erradinha, a cápsula saiu da órbita que estava planejada inicialmente. Aí o cara, falando com o Kevin Costner, nós temos que fazer. Ele está, o cálculo do computador deu tal coisa. Ah, é? Chama aquela garota. Qual garota? A garota esperta. Eu quero que ela calcule. O que ela disser, eu faço aqui. O que o computador disse, eu não confio. Não está ainda comprovado. Aí foi lá, ela tinha acabado de dizer sim para o casamento dela. Ela era mais velha, casou com um cara, tiraram ela da festa de casamento para ela ir lá calcular. Daí ela foi lá, calculou tudo. Tinha dado uma pequena diferença lá no ângulo. E ela disse, 20 milhas quadradas é a área que ele vai cair no Golfo do México. Que agora vai ser Golfo da América, né? Vou renomear. E caiu. No filme mostra direitinho que os navios da Marinha Americana ficaram fora das 20 milhas, né?
mas o cara conseguia ver a cápsula chegando com o binóculo e daí já foram lá para resgatar. Porque qual era o problema? Quando ela caía, se caísse na terra, eles morriam, porque mesmo com os paraquedas não segurava a queda toda. Se eles caíssem no mar Pacífico, no Oceano Pacífico, em águas internacionais, podia gerar um conflito com a Rússia ou com a China. E o outro problema, mesmo caindo no Golfo do México, se eles não fossem resgatados em 2 horas, a cápsula afundaria e eles morreriam. Ou perderiam a cápsula, que era pior ainda, né? Porque eles queriam o quê? Recuperar a cápsula para pegar os materiais. Eles foram lá, resgataram os caras, engataram um cabo de aço na cápsula e levaram para dentro. Tá? O Brunelleschi era um arquiteto e escultor que usou a forma de noção de perspectiva visual. Vai lá. O que é perspectiva visual? Quando eu olho para um objeto, quanto mais longe ele estiver, o que acontece? Menor ele fica. Como é que esse cara teve a ideia? Olhando para a Lua. Por que no nascer da Lua, a Lua parece gigante e depois ela fica pequenininha se ela continua igual lá no céu? Porque eu estou comparando a Lua com a montanha. Então a Lua é grandona perto daquela montanha. Quanto mais ela estiver aqui no céu, contra o infinito, eu perco a noção de distância. O que é comum? A pessoa vai lá, vai tirar uma foto da Lua, pega um cara com a mão assim, como se ele estivesse segurando a Lua, pensando que é um grupo que pode ir lá e roubar a Lua. Né? Já viram? Ou o Sol, o pôr do Sol, né? O que está acontecendo? Ali é questão de perspectiva. E esse Brunelleschi ajudou os pintores. Por que que um pintor, quando tu vê aqueles pintores clássicos, italiano e francês, ele está pintando alguma coisa, o cara está com o pincel na mão e ele levanta o dedão dele assim para olhar para alguma coisa e fecha o olho? Já pararam para pensar por quê? Porque ele compara o tamanho do objeto que ele vai pintar no quadro com o tamanho da unha dele. Já viram assim, botar o dedão assim para... Faça a experiência, você que está aí do outro lado também. Foque no objeto. Que pega mais ou menos. No meu caso aqui eu estou pegando, olhando daqui, a caixinha onde vai os roteador fica do tamanho da minha unha. Eu sentadinho aqui na cadeira de professor. Claro que se eu chegar lá eu vou ver que a minha unha precisa umas 10, 12 unhas para dar o tamanho da coisa. Só questão de perspectiva. Para quê? Para que tu pinte os objetos que estão mais perto maior e os objetos que estão mais longe menor. O nosso querido Descartes, que criou o lindo e maravilhoso sistema XYZ, que é conhecido como plano cartesiano, certo? Nos ajuda o quê? Vocês fizeram geometria, não fizeram? Não viram lá que tem o valor de x e o valor de y? É isso aí. E o z para dar profundidade. Olha que legal. E depois o Silvestre, já no século XIX, ele criou aquilo que vocês mais usam em computação. Lá desde estrutura de dados. Que coisa linda. O quê? Matriz. Em Pascal, os nossos queridos arrays, né? Olha que lindo, não é isso? Um vetor dentro do outro, eu conseguia fazer o quê? XY. Tem limite? Matematicamente não tem limite do número de dimensões da matriz que tu queira criar. Visualmente tem. No atual momento do ser humano, nós vimos só em 3D.
Se a gente fosse estilo Superman, nós conseguiríamos ver em quantos? Mais 6. Porque tu olha para aquela parede lá, qualquer parede que tu tiver perto, tá vendo, ó? Tu tens o X, o Y e o Z, joia. Agora tu tiver o X, Y, Z do outro lado. Quantos graus tem o bendito de um círculo completo? 360, joia. Considerando que o nosso querido Equador, corta o Brasil bem no norte, é o 0, certo? Nós estamos aqui embaixo no 47, certo? E menos 27. Show de bola. Se a gente fosse até no Polo Sul, pisasse no Polo Sul, nós estaríamos no 90. É 90 Sul e 90 Norte, certo? Tanto é que no plano cartesiano, o Norte fica positivo, nós por estarmos no Sul é negativo. Como assim, professor? Vamos pegar aqui o IFC como exemplo. IFC Rio do Sul. Vai chegar aqui onde estamos nesse exato momento. O que ele disse? Olha, você está menos 27, menos 49, não 47. Viu que legal? Show de bola. Então o Instituto Federal está aqui, menos 27, menos 49. Tem até a fotinho nossa aqui no auditório. Beleza? E o que acontece, pessoal? 90 para o sul, 90 para o norte é 90 mais 90, 180. Então, o ciclo não é 360? Como é que diz aquela musiquinha? 180 a 180, 360. Acontece que do outro lado do globo também tem mais 90 e mais 90. Viram que legal? Pensa no globo. Estou aqui no Equador, tenho 90 para cá, 90 para cá. Só que do outro lado do globo também tem 90 e 90. Então, se tu fizer a volta toda, 360. Por que é importante o Equador? Porque é a volta mais longa em torno da Terra. Quanto mais ao norte ou quanto mais ao sul, a volta é menor. Lembra aquele lá? Todo mundo leu aquele livro, ouviu o filme A Volta ao Mundo em 80 Dias. Que o cara achava que ele tinha perdido a aposta. Ele saiu da Inglaterra, tinha que dar a volta, coletar materiais em vários pontos e voltar. Mas por quê? Por causa do confuso horário, como o pessoal brinca. O fuso horário. Tanto é que o fuso horário, lá no meio do Pacífico, você tem duas ilhas, elas têm menos de 8 quilômetros entre elas, só que uma está 24 horas na frente da outra. Aqui, se tu for pelo lado do Brasil, Argentina, para lá, a Argentina está menos 1 hora do Brasil, Aquela lá está menos 12 horas em relação a Greenwich. E a outra está 12 horas na frente de Greenwich. Tanto é que lá está com protetorado e tal, mas se tu fizer tu sair da ilha mais atrasada e ir para outra, tu avança um dia, tu está no futuro, e se tu fizer o contrário, tu volta para o passado. Certo, pessoal? E aí, em 1885, começou uma coisa muito importante. Tubos de raios catódicos. O que é isso? Lembra a TV de tubo, aquele monitor que todo mundo jogou fora,
Talvez tenha um aqui no Instituto ainda perdido lá para mostrar ainda, ou jogaram tudo fora já tudo. Foi tudo, tá? Isso permitiu o quê? Transmitir imagens e receber essa imagem. Detalhe, a imagem era transmitida em AM, amplitude modificada. Aí, se vocês perguntarem para a voz de vocês aí, ele vai dizer, poxa, eu botava um bombril e limpava a imagem. Por que o bombril limpava a imagem ou melhorava a imagem? Porque então aumentava o tamanho da recepção. Então, quanto melhor a antena e tal. E o som da TV? Mandado em FM. Ah, professor, então por que não existe mais AM disponível? Pararam para pensar? Agora, sinal digital? Porque a faixa AM, que era para transmitir rádio e também a TV, agora é usada para 5G e já esperando 6G, 7G. Ah, querido, tá aí. Aí nós temos, em 1926, o Bard constrói a primeira televisão. Em 27, a indústria do cinema define seus regulamentos e coloca 24 imagens ou 24 frames por segundo. Charlie Chaplin não andava que nem um pato. Como assim, professor, não andava que nem um pato? Simples, pessoal. É que eles filmavam a pessoa andando, só que como faltavam os frames, a pessoa parecia que estava cambaleando. Ó, vou só pegar aqui o primeiro filme. O primeiro filme dos irmãos Lumière. Muita gente se jogou no chão quando saiu esse primeiro filme. Olha como as pessoas estão se movimentando e fica faltando os pés dela. Viram que legalzinho? Vamos fechar que senão vem o próximo. Tá? Vou pegar os desenhos animados, esse aqui, por exemplo. Como é que eles eram feitos? Já aproveitando que estamos aqui. Alice no País das Maravilhas. Tá vendo? Aí tu cortava a cena e botava uma explicação porque não tinha voz. Ó. 1923. E as músicas era para ter um pouco de emoção.
várias repetições. Isso já facilitava. Já tinha o desenho feito, só repetia. O rato não está entendendo que o gato não está nem aí para ele. Viram que legalzinho? Então, olha aqui, ó. Só em 27 que eles botaram o número de frames. Viu? O Malkley constrói o primeiro computador em 30, o ENIAC. Bem velho esse computador, tá? E ele é o pré-ENIAC, que a gente conhece depois com válvulas. 38, o Valence propõe o sistema de televisão a cores. Quais são as 3 cores básicas para imagem? Vermelho, verde e azul. Red, blue and green. Não é amarelo. Amarelo não existe. É uma mistura entre o verde assim, e o vermelho. Isso é uma coisa chamada amarelo. É a cor que mais dá discussão das pessoas. No fim dos anos 30, o cinema sonoro consolidava sua presença, né? Daí começam a ter voz junto com o filme. Daí, de vez em quando, dava de sincronia, porque tu tinha que tocar na mesma velocidade. Era engraçado que às vezes tinha um casal discutindo e daqui a pouco eu invertia as vozes. Daí o cara falava com a voz da mulher e daqui a pouco a mulher falava com a voz do cara. Era muito engraçado. Tá? E a televisão dava os primeiros passos e prometia revolucionário. Começava a surgir os computadores mais especializados. Ó, a ideia do tubo de raios catódicos, as 3 cores que eu falei, em cada pontinho de uma matriz. Ah, professor, mas a gente não usa mais tubo de raios catódicos. Beleza. Pode ser o que for, pode ser LED, pode ser o screen que for. Tu vai usar pixel. É uma matriz do mesmo jeito. Tá? Só que acontece o quê? A unidade de informação é cada vez menor, né? E aí, o Whirlwind, simulador de voo, olha que lindinho. Esse aqui, o de radares, olha só. Criado para ataques nucleares. Tá? Os computadores da Bell em 47, os transistores, não mais válvulas. E 41, a emissão da TV regular, ou seja, a TV tem programação durante o dia. Aqui no Brasil, anos depois que começa. A primeira TV nossa foi a TV Tupi. Tá? Vamos pegar aqui. Em 1950. Ó. Sim, ó. A primeira TV operária. Pertencia aos diários associados e fazia isso aqui. Aí o que acontecia? Domingo ficava sem programação, porque ninguém queria trabalhar domingo. Aí apareceu esse cara aqui. Ele estreou em 1960 na TV Paulista, já não era mais a Tupi, no canal 5 de São Paulo à noite. O que era legal? Tem até uma série sobre o Silvio Santos que mostra aqui. Por que ele fez isso? Porque chegava à noite e os caras desligavam a TV. Ninguém queria trabalhar à noite. Tá? E domingo também. E o que ele começou a fazer? Programa de auditório. Levava pessoas, entrevistava, levava calouros.
Aquilo que você está acostumado com o Silvio Santos, que morreu ano passado aí. E revolucionou a TV com isso. Todo mundo começou a copiar ele. Se tu olhar, Caldeirão do Hulk, Domingão do Hulk, tudo formas que o Silvio Santos inventou. Né? No final, claro, ele já não estava mais atuando, porque ele já estava mais para lá do que para cá, literalmente. Tá? Veja que nos Estados Unidos começaram em 40, no Brasil só em 50. Tá? Quem tiver a fim de ver uma TV de tubo de raios catódicos antiga, tem 3 modelos aqui no museu. Tá? Na frente do Nardelli. Então, em 50, o Weiner publica o livro Cybernetic and Society, especula sobre os efeitos dos computadores na sociedade. O Laposky cria em 50 a primeira obra de arte com raiz tecnológica, usando para esse efeito um osciloscópio. Em 56, o MIT pega o primeiro computador todo transistorizado. Em 57, sai a empresa Digital Equipment Corporation, a DEC, que não é a Dell, é a DEC. Tá? Em 58, o MIT liga o monitor com capacidade gráfica ao computador de médio TX1. E aí, como eles tinham poucos kbytes de memória, não tinham sistemas operacionais gráficos. Só a partir do DEC DPU, em 60, que a coisa começa. E em 1961, o MIT cria o primeiro jogo de computador Space Wars para computadores DEC, que é esse aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Sente só o monitor, gente. E o que que era? A tua navezinha aqui parada e tu com a bolinha, tá vendo aqui? Estilo de mouse, pro lado, para direita, para esquerda e clica para tirar. Hã? Como? Isso. Via meteoro, vinha nave alienígena, vinha tudo porque tu atirava. Olha a telinha aqui, ó, que dá para ver melhor. Que bom, ele abriu tudo, mas tudo bem. Agora tem o seguinte. Esse aqui é fantástico. Primeiro campeonato e-game da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Campeonato. Não posso botar em português. Aqui, ó. Tem que botar em inglês, ele vem para o Campeonato Brasileiro. Ó. Pegaram
a piazada, fizeram o quê? Por estado, pelo tamanho da população, cada estado tinha direito a 2 ou 1 competidor só. Aí fazia as regionais, tal, só os melhores de cada estado foram para essa finaleira lá. Tudo com o quê? Tudo com Atari, gente. Isso que legal? Eu tinha 2 aninhos quando eles fizeram isso. Viu que eu não sou tão velho assim? Aí teve um filme chamado Vertigo, do Hitchcock. Pô, as imagens ficam doidão assim. Né? O Sutherland, as primitivas gráficas de 2D, de caneta luminosa. O Engelbart inventa dispositivo mouse, baseado, lembra lá no simulador de voo? E do Space Wars? Mais ou menos naquela ideia. Só que lá era fixo. Tu ia para a direita, para a esquerda e atirava. Tá? E aí produzem o primeiro filme na Bell Labs, som, ou seja, gerado por computador, de linhas e textos. Em 63, o primeiro sistema comercial CAD, o DAC-1. CAD, pessoal, tem o AutoCAD, tem o SolidWorks, tem o SketchUp, tudo é CAD, que é Computer Aided Design, ou seja, desenho baseado, ajudado por computador. Tá? Aí apareceram os jogos da Odyssey, a empresa Magui é criada, tá? Em 67, o Holdglat cria um simulador interativo do voo da NASA. Para preparar quem? Os astronautas, que foram lá para o espaço, e em 69 foram na Lua. Em 68, a Intel é criada, por quê? Porque eles precisavam desenvolver cada vez mais chips. Ah, mas professor, então por que na década de 70 começaram a liberar para os civis usar como o Steve Wozniak e o Steve Jobs? Porque daí dá uma segurada na corrida aeroespacial. Daí aqueles chips já eram ultrapassados para a NASA, vamos vender para os outros. Tá? E aí aparecem as empresas de computação gráfica, por exemplo, a Evans e a Sutherland, com estações gráficas. O Bushnell lança comercialmente a plataforma de equivalentes Computer Space, a precursora das máquinas de arcada moderna. Sabe aquelas máquinas para tu jogar? Veio dali. Que daí tu via uma coisa, jogava. Antes tinha aquelas umas que tu usava, girava a bolinha para lá e para cá, plá, 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 até tu conseguir bater. Quanto mais tu batesse coisa, mais ponto dava. E aí agora, aquele pebolim maluco que os americanos gostam, aí era totalmente digital. Tá? 69. A Magui produz para a IBM o primeiro comercial baseado em técnica de computação gráfica. E o grupo SIGGRAPH, no âmbito da ACM, tá? Que é o que? A Associação de Computação e Máquinas. E nasce a ARPANET, que é aquela ideia, vai pegar tudo na guerra nuclear, em 68, vamos colocar os computadores dentro das montanhas, proteger dos inimigos e dos ataques nucleares. Alguém aqui já assistiu Exterminador do Futuro, a Revolução das Máquinas? Sabe lá no final, quando o cara voa com o aviãozinho até dentro de uma... O John Connor é novinho, tá namorando a filha do general lá, e ele dá, ó, pega esse avião e vai lá para tal coordenada, ele aterriza lá e entra na montanha, e daí aquela mulher líquido vem para detonar ele, daí o Arnold Schwarzenegger aterriza um helicóptero em cima dela, coisinha básica. Né? Ali aquele era o tipo de instalação militar com computadores. O modelo clássico. Detalhe, existia o em Brasília também, isso aí. Tinha tanto computador quanto o lugar para levar os generais, o presidente, escambau, no caso da guerra nuclear. Que Brasília ia ser atacada, obviamente. A Alemanha tem vários
porque cada Segunda Guerra Mundial criaram vários pontos lá, na França também. Então, em 63, na área científica, a representação das superfícies, os famosos retalhos. Qual é a menor unidade geométrica depois do círculo? Não, o ponto é a unidade básica de todas. Eu pego um ponto e mais um raio, eu faço um círculo. Beleza? Pego 2 pontos, eu tenho uma reta, certo? Mas qual é a primeira figura geométrica depois do círculo? Triângulo. Se eu pegar 2 triângulos retângulos, eu faço um quadrado. Certo? Então a representação é baseada em retângulos e triângulos, a maioria. Tá? O Bresserhan desenvolve o algoritmo das primitivas geométricas e o Roberts a remoção das partes invisíveis. Por quê? No jogo, quando daí tu começa a girar, ele dá uma travadinha e depois continua. Porque se tu for calcular tudo, inclusive aquilo que não precisa ser visto no momento, demora muito. Então o cara teve a ideia, calcula só aquilo que a gente está olhando. Conforme tu rotacionar o objeto, tu recalcula aquelas outras partes que faltam. Que é o quê? Ganho computacional. E a Universidade de Utah cria o curso de Ciências da Computação com computação gráfica. Então o Bully de Utah é a coisa mais top das galáxias que foi feita lá na década de 60. Tá? Aí em 67, a Apple, não é a Apple, tá? A Apple é outra empresa. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? A única diferença é essa na aba ali que a Apple, o L é antes do E e aqui o E é antes do L. É outra empresa. Que a Apple é só em 76. Tá? O algoritmo de visibilidade de sombras em 3D. E na Universidade de Utah, o Dr. Evans forma uma seção de computação gráfica, o Sutherland, os dispositivos de visualização, e em 69, a Bell Labs cria a matriz de pixel, com 3 bits. 3 bits, professor? Galera, quanto dá para representar em binário 3 bits? 8 cores. Sendo 000 preto, o branco. E daí você tem a escala 001, você pode botar o vermelho, 002, ou entre o vermelho e o verde você faz o laranjado, o amarelo, o verde, vai, até chegar no azul, que seria o 006. Desculpa, o verde é o 006. Por que, professor? Lembra que é red, blue and green. E o branco que é a junção dessas 3 cores juntas. Quando é que eu divido ela? Quando bate numa superfície e reflete. Já viram? Na própria janela do banheiro aqui, quando o sol está inclinado ali, naquele banheiro ali do lado da 101, ele bate nos vidros e forma um mini arco-írisinho na parede. Viu que doido? Né? E aí o Akei desenvolve na Xerox PARC a interface gráfica.